Eu estava pensando aqui nos livros que eu li recentemente, de eu acho que ela é neurocientista, né? Neurocientista Marianne Wolf, e ela fala que o nosso cérebro ele não foi moldado para a leitura, a gente não evoluiu para ler, que isso é uma atividade que é uma espécie de conquista cognitiva absurda da nossa espécie, né? É uma conquista cultural cognitiva e que requer muito esforço, né, para você desenvolver. É uma habilidade que você tem que desenvolver. Exatamente. E que as pessoas não têm nem... E é recente, né? Você que é psicólogo evolucionista também. Aliás, a gente pode até trazer um pouquinho para esse âmbito, assim, a conversa, mas de quão importante foi para a gente chegar nessa riqueza cognitiva, profundidade, sofisticação de articular ideias nesse nível de que isso não é algo dado, assim, foi uma conquista civilizacional, cultural, só que agora as pessoas estão cada vez menos lendo e cada vez mais buscando resumos no chat GPT. E será que a gente vai perder essa conquista? Seria essa minha... os livros estão cada vez mais, se a gente fosse avançar um pouquinho no tempo e tentar fazer um exercício de futurismo, como é que é isso? Assim, será que a gente vai regredir? A gente vai perder isso que fez toda essa riqueza da nossa espécie, das nossas culturas, da literatura, da arte? Como é que você vê isso, assim? Eu acho que perder não, porque essa habilidade que você está falando, ela é a habilidade que você já adquire quando você se alfabetiza. Só que uma pessoa minimamente alfabetizada, ela é capaz de operar pragmaticamente na sociedade. Ela vai assinar o nome, ela vai ler uma placa, ela vai ler o menu de um restaurante, ela vai saber escrever minimamente alguma coisa ali, sei lá, lista de compras. Então, ela vai saber ler minimamente o livro. E o tipo de habilidade de modificação neurológica que você congrega para ter essas habilidades mínimas já entram no que essa neurocientista está falando. Isso que você está falando é uma outra coisa que está num outro patamar. É uma alfabetização que não é apenas a de ler a junção de letras para formar palavras ou formar frases. Eu vou até fazer a pergunta, reformular um pouquinho, assim. É mais no sentido do analfabetismo funcional, das pessoas perderem a sua... do vocabulário se empobrecer, porque assim, o léxico é muito rico de uma língua. Há milhares de palavras, mas a maioria delas não são utilizadas, né? As palavras utilizadas no cotidiano, digamos que 500, 1000, que são utilizadas o tempo inteiro, e à medida que você vai se aprofundando e tendo uma capacidade mais rebuscada de se expressar e mais conhecimento, você vai aumentando o seu vocabulário cotidiano. Então, assim, a gente não vai perder a nossa capacidade de ler, mas de articular ideias num âmbito mais profundo. Na realidade... acho que você está falando de profundidade. Essa habilidade, eu acho que ela... Nem precisa falar de futurismo, né? Já é uma coisa do presente. Eu acho que sim. Eu já começaria dizendo que, mesmo numa sociedade plenamente alfabetizada e culta, já não é a maioria das pessoas que tem esse acesso à profundidade ao qual você está se referindo. Já não é. É uma habilidade que poucas pessoas cultivam, porque requer esforço e eu acho que requer um pouco de disposição individual. Uhum. Tem pessoas que simplesmente são pragmáticas. Essas pessoas não são as pessoas que vão desenvolver essa profundidade. Não adianta você exigir delas isso. E tá tudo bem, eu acho que nem todo mundo precisa querer isso. Uhum. A sociedade precisa de pessoas com diferentes tipos de predisposições e talentos. Sim. Só que a questão a gente pode chegar num nível de estofo cultural tão empobrecido que mesmo as pessoas com aquele nível de talento e vontade, elas não vão ter esse estofo disponível para se valer dele e desenvolver essas habilidades de profundidade que você está se referindo. Por exemplo, imagina uma sociedade... Não, eu vou até dar um exemplo mais realista, eu ia dar um exemplo meio aloprado de ficção científica, mas vou dar um exemplo mais concreto. Imagina uma pessoa extremamente motivada para aprender, extremamente inteligente, extremamente... ela tinha vontade de se aprofundar. Só que essa pessoa ela nasce numa sociedade carente, é dominada pelo crime, é extremamente violenta.
os pais não leem, os pais não são pessoas culturalmente ativas. Essa pessoa não tem estofo cultural na comunidade onde ela vive para desenvolver os talentos e vontades dela. Ela não tem. Isso eu estou falando de um microcosmo, que é uma pessoa numa sociedade específica dentro de uma sociedade maior que tem esses talentos e estofo cultural. Agora, imagina no futuro, quando isso começar a ser tão raro, tão raro, tão raro, que essa vai ser a situação da maioria das pessoas, não só dessa pessoa que nasceu numa sociedade carente. Imagina que a sociedade de massa, cada vez mais, ela emula as configurações dessa comunidade carente que eu estou falando. É esse cenário que eu estou imaginando para o futuro, de acordo com o que você falou. As pessoas vão se tornar cada vez mais incapacitadas para atingir certos níveis de profundidade cognitiva. Elas não vão ter onde se apoiar para fazer isso. Pois é, vai. E aí, no caso da psicologia especificamente, que é o nosso caso, né? Você está falando da sua experiência como professor e tudo mais, é preocupante porque a psicologia... e aí eu tô até pensando na clínica, sendo que a psicologia não se limita à clínica. Mas é uma profissão onde o exercício da reflexão aprofundada, teoricamente, é o cerne da questão, né? É meio que uma profissão na qual você exercitar a sua capacidade de refletir profundamente, até de se descentrar. E, aliás, a leitura tem um papel muito interessante nisso. A Marianne Moore fala no livro que a capacidade de transportar pessoas para realidades completamente diferentes através do ponto de vista dos personagens, e até de ter empatia, porque ao se identificar com personagens dentro de um determinado romance ou de um determinado conto, a gente vislumbra determinados problemas que talvez a gente não fosse nem ser capaz de imaginar se não fosse por aquele meio, né? Então a gente pode se transportar no tempo, no espaço, e isso desenvolve a empatia. É uma das coisas que ela fala. Não somente a capacidade de reflexão aprofundada, de introspecção, mas também de se descentrar de si mesmo e enxergar pelo ângulo do narrador, pelo ângulo de outros personagens. Caramba, isso é um aspecto central da psicologia, né? E eu acho que o curso de psicologia, ele tem uma característica que pouca gente, e aí eu acho que isso é uma coisa do Brasil, é um problema do Brasil especificamente, que é a característica generalista do curso de psicologia, que é assim, geralmente o aluno, quando entra no curso de psicologia, ele entra pensando assim, eu sou bom em dar conselhos, eu sou bom em ouvir meus amigos, eu quero clínica porque eu quero ajudar as pessoas a resolver seus problemas, né? Alguma coisa assim. Ok, é uma motivação legítima, só que o aluno ele não pensa que para chegar nessa fase ele vai ter que cultivar uma série de conhecimentos muito difíceis de serem cultivados e não diretamente ligados a essa função que ele vai exercer lá no mercado de trabalho caso ele seja um clínico, que vamos falar dos 4 níveis de análise da etologia, né? Você tem os 4 porquês de Tinbergen, então você tem a esfera de análise dos mecanismos biológicos, você tem a esfera de análise do processo de desenvolvimento do organismo, então a ontogênese, né? Você nasce um bebê, se torna uma criança, adolescente, adulto e depois um velho. É o desenvolvimento ontogenético da espécie, você tem que entender como isso impacta na psicologia, você tem que entender como o funcionamento do cérebro impacta no que a gente está estudando, você tem que entender como os hormônios impactam, você tem que entender como que predisposições genéticas são importantes, você tem que entender como a cultura opera sobre tudo isso também sendo uma coisa importante. Você tem que entender... Olha a quantidade de coisas que você tem que entender para chegar lá na boca do funil e tratar um paciente. E lidar com uma pessoa, seja lá em qualquer contexto de inserção profissional do psicólogo. Cara, você tem que cultivar conhecimento sobre muita coisa. Só que a pessoa que entra o aluno médio que entra na psicologia, ele pensa assim, eu quero ser psicólogo, então eu quero ter um consultório e atender meus pacientes. Aí ele acha que tudo que ele vai aprender no curso de psicologia são conhecimentos que ele vai usar diretamente na clínica. Aí acontecem umas coisas do tipo... Aí agora eu vou contar um caso, né? Uma das disciplinas que eu dou há algum tempo já é a História da Psicologia. Eu sou apaixonado por esse assunto, porque eu tenho um interesse nesse tipo de assunto mesmo, eu gosto de história, e como eu sou da psicologia... entender o papel da psicologia, entender o nascimento da psicologia historicamente é muito interessante.
Só que frequentemente eu ouço o tipo de pergunta. Esse semestre eu acho que não aconteceu. Mas eu já ouvi umas 2 ou 3 vezes a seguinte pergunta: Ah, professor, mas Pra que isso serve? tipo, isso daí, eu vou usar isso para atender meu paciente como? Assim, na clínica, como que. Cara, história da psicologia, tu espera usar isso na clínica como, meu filho? Entendeu? Só que, cara, esse é o estofo cultural que você tem que absorver para entender a razão de ser do curso que você escolheu para estudar, entendeu? Sim. Só Então que toda a história, na realidade. eu não consigo entender isso, cara. Eu fico impressionado. Eu não sei como é que é nos outros cursos. Eu não estou querendo dizer que o estudante de psicologia é particularmente ruim nisso, mas eu estou dizendo o que me cabe, que é falar sobre os estudantes com quem eu estou acostumado a interagir. O estudante de psicologia, ele não entende por que ele estuda a história da psicologia. E eu percebo isso na atitude dos alunos na turma, eles não gostam do assunto. Aí, por exemplo, você fala sobre o movimento cognitivista, né? Que é um movimento, a gente sofre as marolas dele na psicologia até hoje, que é aquela tentativa de entender, de utilizar como imagem, como uma metáfora para entender os fenômenos psicológicos, a informática. Então você considera a mente como uma espécie de software e o cérebro como uma espécie de hardware. Essa é a metáfora computacional, é a metáfora que a gente usa para falar sobre quase tudo na psicologia hoje. Aí quando eu falo de cognitivismo na aula de história da psicologia, aí o pessoal fica logo assim: não, mas espera aí, então a psicologia cognitiva lá na clínica, no seu... Cara, assim, não tem nada a ver com clínica, isso, entendeu? O movimento cognitivista, ele não nasce como um movimento clínico. Só que uma das primeiras coisas que falam na disciplina de história é: a psicologia não nasce como clínica. A psicologia nasce como psicologia experimental, para estudar percepção. Sim. Para estudar a experiência consciente. Só que, ao longo do curso, o pessoal esquece disso e acha que a psicologia é primordialmente uma área clínica. Não é. Outra coisa que eu não ouvi, eu não lembro de ter ouvido isso em aula, mas posso já ter ouvido, mas eu já ouvi de vários amigos meus, e amigos que são muito inteligentes e muito qualificados, hein? Que são umas coisas meio assim: não, peraí, mas, pô, na psicologia da personalidade tem o Big Five, né? Que é o modelo dos 5 grandes fatores, que é um dos modelos que tem maior credibilidade científica na psicologia hoje, para descrever a personalidade. Aí eu ouço a galera das mais qualificadas me perguntando assim: não, mas espera, quer dizer, muitas vezes não é perguntando, é afirmando. É afirmando assim: Felipe, mas espera aí, falar de personalidade Big Five é totalmente inútil, porque a gente usa isso na clínica para quê? Cara, mas assim, quem disse que a psicologia está submetida aos mandos e desmandos da clínica? Sim. É a clínica que está submetida à pesquisa básica, não é o contrário, cara. As pessoas, cara, tem uma inversão na psicologia que me irrita profundamente. As pessoas não conseguem isso. Cara, é que nem tu chegar pro médico e falar assim: o cara, sei lá, o cara é fisiologista, ele estuda, sei lá, ele estuda como que opera o coração, o maquinário ali muscular do coração. Aí tu chega pra ele e fala assim: aí, mas tu tá estudando essa proteína XYZ, mas isso daí não serve pra nada, porque eu não uso isso na clínica. Caraca, mas quem disse que uma coisa tem relação com a outra? O conhecimento que você aplica na clínica, ele só existe porque tem uns caras fazendo pesquisa básica, e não o contrário. Sim. Não é o conhecimento da pesquisa básica que vem da clínica, é o contrário. Não, e Big Five é super útil para a clínica, até incorreta essa... Não, às vezes não é útil. O meu ponto é justamente esse, que às vezes não é útil realmente. Não, Por exemplo, eu entendi, história da psicologia não é útil para a clínica. Não, eu sei, mas é um escopo cultural que você tem que absorver sobre a área para entender a razão de ser dela. Sem dúvida, mas ainda assim eu discordo dessa afirmação. Tu acha que a história da psicologia é útil na clínica? Não, eu falei do Big Five. Entender de personalidade, até para poder identificar fatores que saltam aos olhos para compreender o funcionamento do seu paciente, eu acho que é super importante, assim. Você, por exemplo, tendo um paciente que seja mais introvertido dentro de um ambiente social onde a extroversão seja valorizada, sei lá, o seu paciente está trabalhando como vendedor num shopping e aí sai todo dia muito cansado do trabalho, todo dia muito estressado do trabalho, até você identificar, poxa, mas eu acho que isso não está compatível às suas tendências mais básicas, assim, até ajudar o paciente a se enxergar. Agora, o seu ponto é que nem tudo que a gente estuda é para aplicar de maneira pragmática. Sim. Então, há uma espécie de
declínio da curiosidade intrínseca Isso. por querer saber coisas pela simples vontade de querer entender o mundo, querer entender o universo, sei lá, querer entender as relações interpessoais.